Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da briga do Paulo Figueiredo com Jeffrey Chicchini, né? O Paulo Figueiredo, na live de ontem, ele falou sobre a questão do I-94, daquele documento da imigração americana e coisa e tal, e ele levantou a mesma hipótese que foi levantada pelo Sam Puncher, de que poderia ser um erro, né? Ah, que pode ser um erro porque o CBP é uma confusão e coisa e tal. E eu já falei para você assim, poder ser um erro pode, né? Realmente o Sam Puncher e o Paulo Figueiredo têm razão, pode ser um erro, né? Eu acho pouco provável, acho muito pouco provável porque não faz muito sentido. Como é que a coisa apareceu depois e estava com o nome errado e o passaporte errado? Assim, tem um monte de inconsistências. E depois foi corrigido mais adiante, foi colocado de novo o registro. Lembra que teve esse monte de inconsistências nessa história que me faz crer que uma mera inclusão acidental do nome do Felipe Martins é uma coisa muito improvável, né? Agora, o Paulo Figueiredo falou que pode ser isso, né? E aí o Chicchini ficou chateado, porque o Felipe Martins está para ser julgado agora, e no entendimento dele, essa fala do Paulo Figueiredo enfraquece o caso do Jeffrey Chicchini, ou do caso do Felipe Martins, que eu não sei, cara, eu não vejo dessa forma não, porque isso, a fala do Paulo Figueiredo foi para o público, né? E o Paulo Figueiredo não falou que foi um erro, ele falou que pode ter sido um erro, né? E no final das contas, a verdade é que, assim, achar que isso vai fazer alguma diferença no julgamento é muito pequeno, pô, a gente já sabe, infelizmente, esse julgamento é um julgamento show, já tá todo mundo pré-condenado já. Enfim, eu não sei se eu entendi muito bem o motivo da briga. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Porque eu gosto dos dois, não tenho problema nenhum com nenhum dos dois. Não vejo incompatibilidade entre as posições deles, mas enfim, né? Tá tendo uma confusão aí. Essa notícia foi sugerida por Peter de óculos escuros, é o Primo It. Vote sempre pela liberdade de expressão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você que me acompanha aqui, eu vou partir do pressuposto que você já sabe do caso do Felipe Martins. Não vou entrar em todos os detalhes. O Felipe Martins, no final do governo Bolsonaro, ele pegou um avião de Brasília para Ponta Grossa, agora você não é Cascavel, é Ponta Grossa, no Paraná, e foi lá para casa dele e tinha prova disso, tinha passagem de avião, tinha tudo certinho. Mas o Alexandre de Moraes precisava prender alguém, precisava de uma delação premiada para corroborar a delação premiada do Mauro Cid, e daí inventou que o Felipe Martins teria tentado fugir para os Estados Unidos, assim, sem nenhuma base, sem nada. Quando a coisa ficou muito feia, apareceu uma reportagem do Guilherme Amado dizendo que havia um registro do Felipe Martins entrando nos Estados Unidos, mas isso já muitos meses depois dessa coisa toda, né? E no final das contas ele acabou ficando preso por muito tempo, sendo torturado na cadeia e está sendo julgado agora pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Enfim, só que aí o que aconteceu? Esse tempo todo a gente tem falado sobre esse caso do Felipe Martins, que é um absurdo, não sei o que lá, que né, os registros lá no CBP e não faz sentido nenhum. Aí, na semana passada, surgiu um argumento trazido pelo Sam Puncher, eu fiz um vídeo sobre isso também, dizendo que pode ser um erro. Pode ser que alguém botou a lista de pessoas, lá o pessoal do CBP digitou ali, e daí entrou o nome errado do Felipe Martins, né? Teria que ter assim, um erro enorme, porque estava o nome errado, escrito errado, com o passaporte errado, e o Felipe Martins não estava no voo. Então, assim, teria que ser um mega erro para isso ter acontecido no final das contas. E diga-se de passagem, tá? Mesmo com todo esse erro, continua sendo um absurdo o Felipe Martins ter sido preso. Por quê? Porque ele não era proibido de sair do Brasil. Se ele quisesse viajar para Orlando, ele poderia ter ido para Orlando, não tinha nada que impedisse ele de ir para Orlando. Ou seja, assim, é um absurdo do absurdo fazer essa condenação do Felipe Martins por conta disso, né? Enfim, a gente sabia disso. Então surgiu essa hipótese do erro. Alguém pode ter errado. E eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu falei, olha, eu acho pouco provável. Acho muito pouco provável. O CBP é um órgão sério lá nos Estados Unidos. É verdade que as pessoas que entram, comitivas governamentais, não passam ali todo mundo com o seu passaportezinho e coisa e tal, mas eles têm controle de entrada, né? Não é também uma bagunça completa. Então, eu sinceramente não sei. Não me parece o caso do erro. Mas aí, o que aconteceu? Aqui está o Jeffrey Chicchini criticando o Paulo Figueiredo. Ele falou, olha só, não entendi esse seu vídeo, Paulo Figueiredo. O que você está dizendo que não aconteceria nem em Serra Leoa? Imagina então no país com o sistema migratório mais seguro, mais protegido e monitorado do mundo, né? É perfeitamente incompreensível que aqueles que ajudaram a sustentar a prisão ilegal do Felipe Martins com documentos fraudulentos e reportagens mentirosas tentem levar hipóteses impossíveis e desconversar depois da nota avassaladora que o CBP publicou na última sexta-feira. Ou seja, isso é uma outra coisa que chama atenção, que esse problema da entrada do Felipe Martins, isso já existe há um tempão, e só agora que surgiram com essa... Não, porque pode ter sido um erro, pode ter sido um erro. Depois que o CBP se pronunciou, pode ter sido um erro, né? Então eu achei também muito, assim, digamos, conveniente que neste momento que o pessoal levantou que poderia ter sido um erro nessa história toda, né? Bom, o que pode estar acontecendo aqui? Pode estar acontecendo que eles estão querendo proteger alguém. Alguém fez uma merda muito grande e estão querendo proteger essa pessoa. Ou então, assim, de novo, eu não descarto a possibilidade de ser um erro. A questão é que me parece pouco provável, né? Vamos ouvir exatamente o que o Paulo Figueiredo falou, porque eu acho importante nesses casos, quando o Jeffrey Chicchini colocou um trechinho aqui do que o Paulo Figueiredo falou, mas sempre tem o risco de ter algum desentendimento, né? O corte não refletir exatamente o que ele falou. Então vamos entender o que o Paulo Figueiredo falou aqui.
e aqui eu faço uma pausa, e tem gente que nem gosta que eu fale disso, e tem algumas coisas nesse sentido que eu nem tornei públicas, que chegaram à minha informação, e algumas eu acho que ainda não é o momento de tornar. Então repara que o Paulo Figueiredo está falando que tem informação adicional sobre isso aí, que já está com ele, que ele não tornou pública. Mas pode ser que tenha havido um erro. Eu explico por quê. Esse erro, o CBP é uma zona aqui nos Estados Unidos. Esse I-94, se não me engano, segundo os formulários, eu tenho vários, com o meu nome errado. Eu me chamo, como vocês podem ver pelos processos que com frequência saem por aí, eu tenho um nome grande. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Meu nome nunca cabe. Então, às vezes eles abreviam R, às vezes eles abreviam... De forma que muitas vezes eu tenho múltiplas entradas nos Estados Unidos que não batem entre si. Eu já tive passaporte colocado de data errada. Então, isso aconteceu comigo, como um réis mortal, um cidadão comum. Em termos de voos privados e etc., no caso, um voo de presidente da República, pode ter havido informação inserida de forma errada, a gente não sabe ainda com detalhes o que aconteceu. Esse não é o ponto principal que está sendo abordado aqui. Claro, havia, e talvez seja uma possibilidade ainda, suspeita de que houvesse alguém dentro do CBP em conluio com Alexandre de Moraes para inserir os dados falsos do Felipe Martins, com vistas, com planos de prendê-lo no futuro. Eu, particularmente, Paulo, considero essa ideia improvável. E não me parece que as evidências estão caminhando nessa direção. O que me parece é que houve um erro, que a gente ainda não sabe quais são as origens desse erro, e, de novo, não é uma conclusão, é uma especulação, e o que não muda nada a gravidade do que aconteceu. O que não muda em absolutamente nada a gravidade do que aconteceu. Porque Alexandre já tinha muito mais informações de que o Felipe não estava lá. Os registros não eram suficientes para decretar a prisão preventiva, ainda que, vamos voltar aqui, ainda que o Felipe tivesse ido aos Estados Unidos, não há nada de ilegal em ir para os Estados Unidos, o Felipe não era procurado, não. Ou seja, o que está mencionando aqui é o que eu falei, não tinha, esse negócio foi uma forçação de barra de qualquer jeito, mesmo que não tivesse esse registro lá do I-94 e coisa e tal, foi uma forçação de barra. Mas o que o Paulo Figueiredo está falando aqui é que ele subscreve essa hipótese do Sam Pusher de que foi um erro, né? Alguém errou nessa história aí ao incluir esse registro, e o registro teria sido incluso originalmente na data da viagem, só foi descoberto depois, né? O que é estranho também, porque no final das contas, a gente sabe que depois teve coisa retroativa, voltou o registro, né, ao sistema e foi tirado de novo. Então, assim, realmente não dá para saber muito bem o que está acontecendo aqui, né? Não foi chamado pela justiça, não vi nada. Felipe foi encontrado no Brasil, na sua casa. A utilização desses dados errados colocados dentro do CBP, apesar das inúmeras provas de defesa e a manutenção indevida da prisão do Felipe, é que são o grande escândalo. Isso eu concordo plenamente com o Paulo Figueiredo. Eu concordo plenamente. Isso é um grande escândalo, realmente. No site do CBP tem a informação lá do I-94, do Travel History, tem a informação de que isso não pode ser usado para motivos judiciais, não pode ser usado para isso. Ou seja, estava mais do que claro que essa informação não poderia ter sido usada para justificar a prisão do Felipe Martins. Esse é o grande problema no final das contas, né? Agora, de novo, teve alguém que botou esse nome lá, botou essa coisa lá? Pois é, não sei. Tá muito estranho o fato de só agora o pessoal ter aventado a hipótese do erro. Só agora que o CBP falou alguma coisa que tenha inventado essa hipótese do erro, né? E, de novo, isso pode querer dizer que estou tentando proteger alguma coisa? O próprio Paulo Figueiredo está querendo proteger alguém que teria cometido esse erro? Não dá para descartar esse tipo de coisa, né? Ou seja, o ponto central aqui é esse. O registro está errado, o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, e só o fato do Alexandre de Moraes usar esse registro já é um absurdo por si só, né? Mas aí o Jeffrey Schickini ficou chateado, falou que não pode, e que o número de passaporte estava errado, e cada inserção no sistema exige um login autorizado, a justificativa de operação e vinculação manual de campos obrigatórios, tudo é auditado. Enfim, vamos ver. O Paulo Figueiredo fala que tem algumas informações a mais. Eu não sei que informações a mais ele tem. Eu não sei se existe uma preocupação de poupar determinadas pessoas nessa história toda. Pode haver isso também, tá? Pode haver esse tipo de coisa. Lembra que o que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo lá nos Estados Unidos é uma coisa muito forte, envolve o governo americano de forma muito forte. Talvez tenham pessoas no governo americano que tenham que ser poupadas por essa história aí. Não sei, não tem como saber nessa história, né? Agora, o que o Jeffrey Schickini falou que esse tipo de coisa, que falar esse tipo de coisa é um erro, porque nesse momento que está tendo julgamento lá do Felipe Martins e coisa e tal, tem gente falando sobre isso aqui, né? Aí olha só o que disse aqui a Paula Henkel, né? Ela disse isso no dia 24 de setembro, então foi muito antes dessa história toda, tá? Para aqueles que estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso Felipe Martins aqui nos Estados Unidos e agem para proteger alguns de seus algozes,
As suas digitais e nomes estão por toda parte, oficialmente para alguns e nos bastidores para outros. Até jornalistas do New York Times já sabem disso e estão mergulhados nos passos fundamentais das investigações que alguns tentaram bloquear. O tempo mostrará esse nome, acredite, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça do Felipe Martins que ninguém imagina. E o Chiquini está dizendo que é isso, aconteceu, apareceu. Eu não sei disso não, tá? Eu não sei se foi o Paulo Figueiredo que a Ana Paula Henkel está falando. Isso me parece uma confusão muito grande nessa história aqui. Eu, sinceramente, não vou tomar lado nessa história aqui. Não sei quem está certo, se é o Chiquini, se é o Paulo Figueiredo, quem que está certo nisso daqui. Já falei para vocês sobre essa hipótese de erro. Pode ter acontecido? Pode, mas eu acho muito pouco provável. Vamos aguardar a investigação, eles são sérios lá, eles vão investigar, vão chegar no ponto correto, né? O Paulo Figueiredo respondeu aqui ao Chiquini, né, dizendo que o Chiquini está querendo aparecer, advogados oportunistas e coisa e tal, e eu poderia mostrar informações que eu tenho, prints e áudios e fatos, mas nesse caso isso poderia prejudicar o próprio Felipe, né, que não merece isso, não sei o que lá. Os advogados são oportunistas e irresponsáveis. Bom, de novo, eu não sei. Nesse caso aqui, quem é que está certo, quem é que está errado, eu vou aguardar para ver a informação que vai vir disso daí, né? Eu continuo achando que a hipótese de erro existe, mas é pouco provável, né? Enfim, o Mário Sabino botou uma pergunta, fez uma coluna aqui no Metrópole perguntando: o advogado Felipe Martins é maluco? Apesar de parecer que é uma coluna criticando o Chiquini, não é não, tá? Aqui, o Chiquini até respondeu ele: sou louco por justiça, né? E no final o que ele fala aqui é o seguinte, né? No final assim, olha só, se o Jeffrey Chiquini é maluco até para descartar que a portaria do Palácio Planalto seja uma bagunça, isso foi o que eu falei no meu vídeo também, né? Pode ser que se fosse uma confusão lá, o sargento mandando o outro assinar lá a coisa, não sei, né? Isso é um problema dele e do seu cliente, não temos nada a ver com isso. Mas se o advogado do Felipe Martins não for maluco e daqueles com atestado de loucura assinado e carimbado por psiquiatra, quem está com um enorme pepino nas mãos não é apenas a PGR, é a democracia brasileira. Ou seja, se realmente esse documento for um documento falso, for um documento fraudado, e veja, um documento fraudado pode ser até no sentido de que, se o sargento mandava o soldadinho da vez assinar ali o nome dele naquele campo ali, isso é uma fraude. Isso é assim, entendeu? Não é que a PGR tenha pego um documento, a PGR fraudou o documento. Não, ela pegou um documento, que é o documento do Palácio da Alvorada, só que era um documento fraudado, porque tinha que ser assinado pelo sargento, e o sargento mandava o guardinha assinar. Pode ser fraude nesse sentido, pode ser que seja essa fraude do documento. De qualquer forma, é uma coisa que realmente é preocupante, porque esse documento está no processo, né? Como o próprio Sabino fala aqui, está um episódio para lá de teratológico, né? Ele já teria falsidade e corrupção no processo, né? E bom, vamos aguardar para ver quem é que está certo e quem está errado nessa história. Eu não vou tomar partido nisso por enquanto, tô achando estranho, tô achando preocupante. Não acho que isso vai afetar o Felipe Martins, porque a verdade é que, infelizmente, vocês sabem como é que é o julgamento lá, né? Mas vamos ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.